No primeiro episódio da série A Revolução do Nióbio, apresentamos esse elemento químico descoberto há mais de 200 anos e que ainda hoje oferece perspectivas importantes para a ciência e para o desenvolvimento tecnológico em setores tão distintos quanto a saúde e a construção civil. Neste episódio, seremos guiados pelo nióbio e suas aplicações na mobilidade, onde uma revolução está em andamento. A indústria automotiva é um dos setores que se beneficiam das vantagens do nióbio há décadas. Uma trajetória que começa com a presença do nióbio no aço que compõe a estrutura do veículo, o que confere mais resistência ao material, além de redução de peso e menor consumo de matéria-prima. A indústria automotiva é um dos setores que se beneficiam das vantagens do nióbio há décadas. Uma trajetória que começa com a presença do nióbio no aço que compõe a estrutura do veículo, o que confere mais resistência ao material, além de redução de peso e menor consumo de matéria-prima. No caso do veículo, produzindo a estrutura dele mais fina, eu torno o veículo mais leve. Sendo esse veículo mais leve, ele vai precisar de menos energia para se deslocar. E aí o efeito é direto, eu vou ter um consumo menor de combustível, seja ele qual for que eu utilize, tá? Tem uma série de outros desdobramentos, né? Então, menos uso de matéria-prima, né? O menor consumo de matéria-prima, isso facilita aspectos logísticos e eu tenho efeito ambiental menor também, porque eu vou produzir menos daquele material. Então, veja que favorece toda a cadeia. Então, poderíamos dizer sim que o nióbio é um elemento coringa dentro desse contexto. Com o avanço das pesquisas, outros componentes dos carros receberam a adição de nióbio na composição de seus materiais. É o caso dos freios, em especial os utilizados em caminhões e em carros que disputam provas de velocidade. A gente tem tambores de freio para caminhões e ônibus. Isso está consolidado, tá? Isso aí já tem empresa grande que já utiliza nos caminhões hoje no mundo todo, tá? Quando a gente fala em motorsport, que as temperaturas de trabalho do freio são extremamente altas, então o nióbio tem uma participação excelente para tentar reduzir esses picos de temperatura e dar uma vida útil maior na corrida. Nós tivemos bons exemplos, já tem carro rodando com isso também. Ainda estão em desenvolvimento os discos de freio contendo nióbio para carros de passeio. Os testes são promissores, mas ainda vai demorar algum tempo até que resultados efetivos sejam alcançados. Isso porque os carros que rodam nas cidades têm características diferentes dos veículos que são utilizados em corridas, por exemplo. Eles necessitam de uma estrutura diferente para os materiais. O esporte a motor, aliás, é um bom laboratório para o desenvolvimento de tecnologias que, no futuro, serão implementadas nos carros que circulam nas ruas. Por isso, a CBMM trabalha em colaboração com diferentes empresas e montadoras nas mais diversas categorias. Por que a gente escolheu estar no motorsport, né? Apresentando as soluções do nióbio no motorsport? É porque é um ambiente extremamente agressivo, né? É um ambiente assim fora do normal de um uso convencional. Então a gente consegue validar um conceito em uma etapa de uma competição, por exemplo, dos Sertões, ou uma etapa da Stock Car. Então, assim, é muito agressivo, né? Eu deixo para o projetista, eu deixo para quem produz o carro a possibilidade de melhorias em relação a peso, né? E aí a gente testa tudo isso num ambiente muito agressivo. A resposta é muito rápida. Então, bem claro, eu posso já até adiantar para você, disco de freio, inox, então, por exemplo, sistema de exaustão, a gente pode também oferecer alguma solução contendo nióbio, barra sólida de suspensão, barra de direção, a gente pode também. Então a gente vai fazer junto isso, essa análise junta com o Giafone, tá? Para tentar identificar dentro desse modelo que foi apresentado, dessa linha que foi apresentada, outras possibilidades. A parceria entre a CBMM e a Giafone Racing é um exemplo de como o desenvolvimento tecnológico pode ser testado no limite. Juntas, as empresas lançaram os primeiros Utility Task Vehicles, os UTVs,
produzidos no Brasil com a tecnologia do nióbio, a linha Exo NB. Esses veículos, utilizados em competições off-road, têm estruturas ultra resistentes, são até 10% mais leves que outros da categoria, podem atingir maior velocidade em menor tempo, consomem menos combustível e têm componentes com maior vida útil. Tudo isso por causa da tecnologia do nióbio. O Exo NB Hybrid vai representar a revolução do nióbio no maior rally das Américas, os Sertões 2021. Outra categoria do esporte a motor que já está sendo impactada pelo nióbio é a Extreme E. É a modalidade mais extrema que coloca SUVs, que é a modalidade de carros que mais cresce, o nicho que mais cresce do ponto de vista de vendas, especialmente, mas não somente para as mulheres, né? No mundo cada vez onde as mulheres têm mais protagonismo, talvez é um grande exemplo, onde um carro, que é um SUV, foi concebido, e o SUV mais extremo elétrico já desenvolvido, concebido com a nossa tecnologia em todas as suas estruturas, pessoas bastante midiáticas envolvidas, como Lewis Hamilton, Nico Rosberg e assim por diante, levando uma mensagem, inclusive, para o planeta sobre a importância da sustentabilidade de veículos mais eficientes e com a tecnologia do nióbio lá presente. Então é um grande exemplo onde a gente está testando e acelerando a adoção de nióbio, ao mesmo tempo que a gente está mostrando para todo mundo o quão essa tecnologia, o quão esse metal pode ser ainda mais importante para os benefícios da sociedade. Os super SUVs elétricos que disputam a Extreme E têm uma parada obrigatória aqui no Brasil em outubro deste ano. A etapa será realizada no Pará, mas essa não é a única razão de o país ser um dos grandes protagonistas da modalidade. O Brasil é pioneiro no desenvolvimento científico e tecnológico em torno do nióbio e agora, mais uma vez, assume a dianteira em outro tema: a eletrificação dos veículos. Ao longo dos anos 2019 e 2020, pesquisadores da CBMM se associaram a pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Toshiba, no Japão, com o objetivo de produzir um estudo científico sobre o uso do nióbio em baterias de carros elétricos. O resultado dessa pesquisa está publicado em um paper que mostra para a comunidade mundial que o óxido de nióbio permite a produção de baterias seguras e de carregamento ultra rápido. Quando a gente olha para o mercado automotivo hoje, ele tem um limite de carregamento que, inclusive, bloqueia a adoção em massa de veículos elétricos, né? Um carro, para você carregar a bateria de um carro hoje de forma segura e para garantir a vida útil dessa bateria, normalmente você precisa deixar o carro plugado na tomada 3-4 horas para você carregar 80% da energia daquela bateria. Se você tentar recarregar uma bateria com a tecnologia atual de forma ultra rápida, quando eu digo ultra rápida, a gente está falando em questão de minutos, né? O que vai acontecer? Ou você vai destruir a sua bateria num intervalo muito curto de tempo, né? Ou, muito provavelmente, você pode ter um problema grave de acidente. Você pode ter uma falha que pode levar a uma explosão e que pode levar a um incêndio, né? Esse é o grande limitador das tecnologias atuais. A expectativa é que essas baterias de recarga ultra rápida estejam disponíveis no mercado a partir de 2023. E quando isso acontecer, vai ser possível recarregar em menos de 10 minutos o carro. E eu aposto, você leva mais tempo do que isso para tomar o seu cafezinho na estrada. Uma outra vantagem do nióbio, né, agora olhando para o polo positivo da bateria, que são os cátodos, é que o nióbio ele pode ser usado como um aditivo de estabilização. As tecnologias de baterias no mundo elas estão indo cada vez para maiores teores de níquel. Isso é muito bom do ponto de vista de custo, isso é muito bom do ponto de vista de energia, autonomia, então o seu carro vai percorrer distâncias cada vez maiores, só que quando você faz isso, a segurança da sua bateria fica penalizada. Quanto mais níquel, né, menos estável é a sua estrutura.
Quando você coloca um pouquinho de nióbio na composição desses materiais, ele estabiliza essas estruturas. Então, o nióbio, além de trazer para o mercado a possibilidade de baterias de recarga ultra rápida, ele também está sendo um possibilitador das tecnologias que a gente chama de alto níquel, que são baterias de maior densidade energética, maior autonomia e custos menores. Então, esses dois fatores são os fatores mais importantes que o nióbio está trazendo para o mercado de baterias. O interesse da indústria sobre a eletrificação dos veículos não é recente. As pesquisas começaram há alguns anos, mas o debate ganhou dimensões maiores após a confirmação de uma agenda global em prol da sustentabilidade. Entendimento que acontece em um momento chave para a indústria automotiva, que passa por grandes transformações. É uma situação unânime que absolutamente todas as montadoras de automóveis no mundo estão buscando a questão da eletrificação, né? Então, isso a gente consegue verificar, todas estão lançando produtos, todas têm seu processo de desenvolvimento, todas estão utilizando o joint venture para desenvolver esse tipo de tecnologia. Isso a gente consegue verificar em absolutamente todas as montadoras. E o que isso representa, né? Representa que é um caminho sem volta. Por quê? Porque a gente vai ter, mais cedo ou mais tarde, veículos elétricos circulando nas nossas frotas. A questão é quando isso vai ocorrer. Parece que de um dia para outro todos ficaram super preocupados, né, com o meio ambiente, com poluição, mas tudo isso começou com o Acordo de Kyoto, anos atrás, depois foi o Acordo de Paris, e o que aconteceu é que para atingir essas metas, as leis, né, de emissões mudaram. E teve uma muito importante que aconteceu na Europa e que entrou agora em 2021, começou a funcionar em 2021, que limita o número de emissões dos carros, mas de um jeito drástico. A mudança é muito grande. Então, o que acontece? As multas que as montadoras vão ter que pagar por não atingir essas metas, que são realmente desafiantes, vão ser gigantescas. Tem empresas que vão ter que pagar bilhões de dólares só em multas. Então, o que isso motivou? A tentar eletrificar o mais rapidamente possível os carros e fazer eles muito leves. É preciso deixar claro, no entanto, que essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. As metas estabelecidas por países europeus, como a Alemanha, por exemplo, definem o início e, em alguns casos, até a metade da próxima década como prazos para a substituição dos motores de combustão pelos motores elétricos. Antes dessa virada acontecer, vamos ver como já está ocorrendo o crescimento da oferta de veículos híbridos, que são aqueles que têm motor de combustão interna e também um motor elétrico. Isso tudo porque, embora outras fontes de energia continuem sendo pesquisadas, ainda não se encontrou um sucessor melhor do que o motor elétrico para os carros movidos a combustão. A indústria automotiva, a indústria da mobilidade, ela pivotou por causa dessas exigências ambientais e a questão da energia, da eficiência energética, tá? E então, nesse contexto, né, todo mundo está se ajustando. Algumas mais rápidas, né, algumas um pouquinho com uma velocidade maior, e algumas ainda tentando, aqui no Brasil, por exemplo, dar uma sobrevida aos biocombustíveis. Não está errado, tá? Não está errado. Não tem errado certo, tá? Mas o biocombustível é uma solução para o Brasil. Se você for pensar no Japão, ele vai depender de etanol ou de algum outro tipo de energia. Os caras plantam arroz no morro, no meio das pedras, quer dizer, imagina para tirar um biocombustível lá. Tá? Então, provavelmente lá eles vão para... Daqui a pouco vai ter energia nuclear, não sei, a ficção virando realidade, né? Você conseguir ter um reator dentro do seu carro, produzir energia, né? O hidrogênio também, né? Falsa impressão, né? O hidrogênio é só uma fonte de energia, mas o carro, ao final, ele é elétrico, né? Porque a célula de combustível pega o hidrogênio, ou poderia pegar o etanol, tem lá uma célula de óxido de enxofre, para produzir eletricidade, o carro ser propelido a eletricidade no final, tá? Então, assim, a eletricidade tem se mostrado assim como uma boa eficiência, trocando no máximo 35% aí, né, de eficiência do motor térmico, a combustão, por no mínimo 93% de uma eficiência de motor elétrico. E é por isso que a CBMM trabalha com parceiros no mundo todo para explorar o potencial do nióbio para a geração de baterias de íons lítio mais seguras, com recarga mais rápida e maior estabilidade. Os efeitos dessas parcerias beneficiam não só a indústria automotiva,
as baterias com nióbio estão presentes em scooters, bicicletas e triciclos elétricos em países asiáticos. Ou seja, a micromobilidade também já percebe as vantagens do nióbio. Enquanto avança com o desenvolvimento de baterias, a indústria continua trabalhando para aprimorar materiais e aumentar a eficiência dos carros que estão sendo produzidos. Neste momento, o nióbio está sendo aplicado para que os motores dos veículos híbridos, que são menores, consigam entregar ainda mais potência, apesar do tamanho. Do carro a combustão interna, que é o tradicional que a gente conhece, para o carro híbrido, o que a gente vê? Vê uma mudança nos motores, poderíamos falar. O motor cada vez é menor, é o que chamam em inglês de downsizing. Então, o que acontece? Para que esse motor seja menor, vai poluir menos, mas tem que tentar produzir a mesma quantidade de potência, poderíamos falar. Então, o que acontece? Os materiais têm que mudar. Porque, por exemplo, a gente tem tecnologia de nióbio no turbo e no escapamento. Por quê? Porque permite operações a uma maior temperatura. Pode passar de 750 graus para 850, para 950. Então, a maior temperatura, mais eficiente é o motor. Só que isso é um desafio grande para os materiais. Corrosão, as trincas que podem aparecer. Então, isso já é um primeiro desafio. Além, obviamente, da parte elétrica, que aí já entra toda a tecnologia das baterias, né? Mas como o nióbio pode ajudar nesse processo de hibridação seria nos materiais, principalmente turbo e escapamento, que tem que atingir umas temperaturas de operação superiores. Agora, se o início de tudo é a preocupação com uma mobilidade mais sustentável, o uso das baterias após o fim da vida útil para os carros é fundamental. Nesse ponto, o nióbio ajuda a aumentar o período de atividade das baterias nos veículos. Uma bateria convencional suporta até 2.000 ciclos, ou 2.000 recargas completas. Já as baterias que utilizam o nióbio resistem até 10.000 ciclos. Ou seja, a vida útil nos carros é maior e já há demanda para o reaproveitamento desses equipamentos pelo setor energético. Normalmente se usa 8 a 10 anos essas baterias nos veículos, seja um ônibus, um caminhão, um carro. Depois você tem uma segunda vida, que é utilizada para fazer regulagem, por exemplo, ali, estabilização de energia de renováveis, então eólica e solar, sistemas off-grid ou conectados à rede. E depois você tem uma terceira vida, que ela é utilizada ainda para fazer backups do sistema elétrico, regulagem de frequência, regulagem de voltagem. Aí é utilizado pelo setor elétrico mesmo, né? A subestação, a rede de transmissão, né? Então a gente está falando aí de hoje 3 vidas, pelo menos, entre 20 a 30 anos de uso. E hoje a tecnologia da reciclagem evoluiu muito também. Então, após 20 e 30 anos, essas baterias de lítio, quase todas, elas conseguem ser recicladas em mais de 90%. Todas essas transformações que estão sendo promovidas pela indústria e que têm participação importante das tecnologias do nióbio geram impactos sobre as vidas das pessoas e sobre a organização das cidades. Seja porque novas demandas surgirão ou porque os ruídos sonoros e a poluição do ar diminuirão ao longo dos anos. O impacto dessa transformação tecnológica nas cidades já começou, e para quem começou a pensar isso agora, fala assim, olha, vai haver uma substituição. A frota vai ser eletrificada, provavelmente a frota vai ser automatizada, mas quando isso chegar, vamos ver se a gente tem uma frota menor do que a atual. O transporte compartilhado, mais famoso Uber, né, que a gente conhece, também aí começou como uma solução, não, aí vai ter menos carros, porque, olha, a galera não vai comprar carros, né? Então, mas na verdade tem vários estudos agora que isso não vai reduzir o número de carros, isso vai mudar o jeito que os carros são comprados e vendidos. Por quê? Obviamente que tem o benefício de que se você não tem um carro, você não tem que pagar o custo desse carro, depois você não tem que perder tempo em estacionar o carro, não tem que gastar de não estacionar o carro, mas o número de viagens vai ficar igual, né? As pessoas vão ter que ir de um lugar para outro. Então vai ter
mesmo número de carros, mas em circulação, sem parar. E também tem vários estudos apontando que tem pessoas que vão deixar de utilizar o transporte público, como o metrô ou trem, que poderiam ajudar em viagens de pouca duração pela conveniência de pegar um transporte compartilhado. Seja individual ou compartilhado, o transporte é desafio para os gestores e lideranças que estão projetando as cidades do futuro. Os recursos tecnológicos para uma transição que leve a meios mais sustentáveis estão disponíveis e avançam a cada dia que passa, como a revolução do nióbio nos mostra. A missão, portanto, é pensar e realizar cidades cujo foco sejam os cidadãos. Exatamente. A mobilidade são as opções que você tem na cidade de se deslocar, né? Então tem os diferentes modos de transporte, tem o coletivo, o individual, o não motorizado, o ativo, né, que a gente chama, mas é como a gente permite que as pessoas tenham acesso a essas oportunidades. Essa é a nossa mobilidade das cidades, muito mais do que o veículo em si, as possibilidades de deslocamento que você tem para chegar em diferentes oportunidades, daí bem no sentido amplo, emprego, moradia, lazer. Então como é que você vai se deslocar para chegar no parque, você vai escolher como você quer se deslocar, e isso nos modos, mas também nas questões financeiras associadas. A gente fala que a mobilidade ela precisa ser integrada também. Muitas vezes você não precisa escolher um modo de transporte, você pode fazer uma combinação, você vai fazer uma parte do seu trajeto de bicicleta, daí depois você vai entrar no metrô, você vai entrar no sistema de ônibus e fazer com que essa viagem seja o mais integrada e fácil possível nesse seu deslocamento. Enquanto assistimos ao crescimento da presença dos veículos híbridos e totalmente elétricos, a indústria já projeta os próximos passos. Esse futuro inevitavelmente nos levará aos veículos autônomos, que serão fascinantes não só por tornarem indispensável o controle por um humano, mas porque até lá teremos uma estrutura ainda mais segura e leve por meio do aço com adição de nióbio. E baterias ainda melhores, que vão dar potência e autonomia a motores elétricos mais poderosos, o que mostra que a revolução do nióbio só teve começo, não terá fim.